saía e nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e o seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de 7 chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvido após o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Agora o seu 20, irmãos. Assim diz o versículo 20: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedendo que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus por mais essa maravilhosa oportunidade que assim o Senhor nos concede, para mais uma vez, pela sua bondade, graça e infinita misericórdia, poder fazer uso da sua palavra, ainda que não somos dignos, mas alcançados assim pela sua graça e pela sua misericórdia. Eis a razão de estarmos aqui mais uma vez nessa noite, rendendo graças a Deus por um dia o Senhor nos ter alcançado lá no mundo de pecado, no lamaçal de pecado, e nos ter trazido para a sua maravilhosa luz. Não somos merecedores de nada disso, nada. Ai, se não fosse a cruz do Calvário, ai, se não fosse o sangue de Jesus, nós estaríamos aqui nesta noite. E tocante a esta passagem, nós sabemos que esse servo do Senhor Josué foi o sucessor do grande Moisés, né? Moisés que teve também sob sua responsabilidade a retirada do povo do Egito, né? É claro que primeiramente a gente sabe que a responsabilidade é do Senhor, a segunda é nossa em obedecer o seu mandato, né? A sua ordem. E assim, depois que Moisés morre, como em toda obra sempre vai ter alguém para substituir alguém, porque ninguém é eterno, alguém vai ter que sempre estar substituindo alguém. Então, o que nós podemos entender aqui? Com certeza Josué deveria ser aquele diácono bastante perseverante, está em cima ali, estava ali sempre ajudando o seu pastor. Nós podemos dizer que Josué não aparece atrás, ele não aparece atrás, mas com certeza ele sempre estava ali, observando o que o seu líder estava fazendo, né, com bastante atenção, com bastante cautela, com bastante obediência. Por quê? Para que Deus pudesse ver alguma qualidade no servo e na serva do Senhor, para poder realmente colocar nas suas mãos uma responsabilidade. É assim que acontece na minha, na sua e na nossa vida, ainda no nosso tempo de hoje. Quando o Senhor nos chama, é claro que Ele nos capacita para tal responsabilidade, e nós temos que tomá-la com bastante dedicação, para que a gente possa alegrar o Senhor, ainda que estamos aqui na face da terra, alegrar o Senhor sim, naquilo que Ele nos chama, e aquilo que Ele coloca sobre a nossa responsabilidade, sobre as nossas mãos, para a gente fazer. Como Josué não foi diferente, quando Deus o chamou, dizendo: meu servo Moisés é morto, agora, digamos com as nossas palavras, agora é sua vez, agora é sua vez, toma a capa. E a primeira experiência, como nós já ouvimos nessa noite, foi a travessia do Jordão. Eu creio que aqui Josué não entendeu nada, porque ele já tinha experiência, que ele já estava lá atrás com o seu pastor Moisés. Ele viu a saída do Egito, ele viu os milagres acontecer, ele viu a travessia do Mar Vermelho, então ele não ia ter dúvida de que Deus ia ser com ele também na travessia do Jordão. Então, são essas experiências que a gente vai adquirindo da parte de Deus, quando nós obedecemos e observamos
Deus, quando Ele vai trabalhando na vida das pessoas, na vida da igreja, na vida do conjunto de cada um, a gente vai observando conforme Deus vai trabalhando. E não foi diferente com Josué. Ele chama Josué, Moisés é morto, agora a responsabilidade era para ele. Mas o mais interessante que chama a atenção era que a proposta do Senhor era para Moisés, era o quê? A terra de Canaã. Como já pregamos bastante, já pregaram-se bastante sobre isso, essa sexta campanha dá uma impressão de tanta repetição, não dá? Das muralhas de Jericó, que elas vão cair, que elas caíram, mas elas caíram mesmo. Na verdade, mas qual era o propósito disso lá no começo? Não era a conquista da terra? Por que a terra de Canaã? Digamos que aquela terra era o quê? Era uma terra bastante frutífera, era uma terra boa para se plantar, era uma terra conquistada por muitos, mas Deus tinha plano e propósito para um determinado grupo de pessoas. Não era a terra, a famosa terra que mana leite e mel, a terra em que um cacho de uva teria que carregar sobre os ombros, que era muito grande, 2, 3 grãos de arroz enchiam uma panela, vamos colocar assim, dava uma caixinha de meio metro de tamanho, era uma terra maravilhosa, em que todos tinham assim, a ambição de conquistá-la, mas Deus tinha promessa para um, como Deus tem promessa para entrar na Canaã celestial para um povo, não é para 2 povos, é para um povo só, que Deus tem essa promessa. Então, como é que nós vamos trazer uma palavra dessa para nós hoje? Será que ela se torna dura, difícil, fácil? Ou como é que podemos entender? Porque assim que Deus chama a Josué, ele já faz uma promessa de vitória, que ele ia dar nas mãos, e fala que Jericó estava fechada, cerrada, ninguém entrava e ninguém saía. Com certeza esse povo estava com medo de alguma coisa. Esse povo estava porque ninguém entrava, além dos que já tinham lá dentro, e ninguém saía. Mas alguém tinha que entrar pelos portões para levar mercadorias. Não tinha como. Não tem como, dentro dessa cidade, não entrar os caminhões de mercadoria, arroz, feijão, a carne, os alimentos para abastecer o mercado. Vamos colocar nessa situação para entender. Então não tinha como. Mas os portões eram vigiados. Entravam os mercadores, abastecia. Então, só uma passagem bem rápida. Passava por onde? Passava ali dentro de Jericó por um prostíbulo. Se esqueceram da Raab. Passava dentro por esses mercadores que passavam por ali, eram os que contavam uma história para ela daquilo que tinha acontecido fora das muralhas de Jericó. Aquilo que o Senhor Deus tinha feito lá atrás. Como ninguém entrava e ninguém saía, somente esses contavam o que acontecia. E por acaso esses mercadores são os mesmos que estão aí fora hoje, vão para os prostíbulos, para esses lugares, e falam daquilo que Deus fez lá atrás, ainda que eles não pertencem ao Deus. Não pertencem ao Deus. Passavam por esse Raab, que era a proprietária desse prostíbulo dentro de Jericó, sabia. Até que entram um dia os espias, Josué manda, onde eles foram esconder? Onde que eles foram esconder? Onde foi que ela comeu? E por que ela temeu? Por isso que hoje a palavra, a fé vem por ouvir. Ela ouviu desses mercadores, que esses espios a falar de Deus, o que Deus tinha feito lá atrás. Ela estava ali dentro, ela era sim uma prostituta, ouviu dos mercadores que entravam, passavam por ali e ouvia de Deus. E ela acolheu eles, ela escondeu ele porque ela temeu. Por isso que eu acho fascinante a palavra do Senhor. Às vezes ela fascina a gente, o modo como Deus vai falando, como Deus vai mostrando. Uma pessoa lá dentro do lugar como aquele, naquele tempo o povo se fechava,
Jericó também estava fechada. Tem muitas metragens sobre muitos estudos. Vamos julgar 2 metros de espessura, um muro por 9 de altura. Como foi construído, não sei. Mas foi construído. Foi construído, então estava fechada. Ninguém saía, ou seja, ninguém mudaria de lá para fora de Jericó e ninguém mudava de fora de Jericó. Era só aquele povo. Podia se multiplicar ali, mas não era para mudar dali, porque eles tinham medo. Medo, porque aqui fala, por causa dos filhos de Israel. Olha só, olha a palavra, ela foi fechada, ninguém entrava e ninguém saía, por causa dos filhos de Israel. Com certeza eles já sabiam, eles já temiam o povo. Então, mas eles criam que aquela fortaleza que levantaram ali era o que poderia segurar eles. É verdade? Então, desses espias que entraram lá dentro para dar uma espiada para ver como é que era Jericó, foi a mão de Josué, foi a Raabe quem acolheu todos eles. Assim que o rei passou, ele escondeu, colocou ele por cima do telhado, falou: vai por aqui, vai embora. Aí a gente procura entender como são as coisas hoje. Muitos ouvem a palavra do Senhor pelo rádio, ouvem pela televisão, ouvem por um ponto de pregação, ouvem pelo YouTube, por qualquer meio de comunicação, ouve-se a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir, isso nos traz o quê? É independente se a pessoa é leiga, se ela é estudiosa, se ela é inteligente ou não, ela é por ouvir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E Raabe ouviu, tanto que ela ouviu e acolheu. Falou: veja, meu irmão, assim que o teu povo vir e dar cabo nisso, eu estou colocando essas palavras, dar cabo nisso aqui, você segura nós, você salva. Eu estou colocando essas palavras, mas sim, você segura nós, você salva nós, lembra de nós. Foi assim? Estou colocando sim para não ficar repetindo muito. Então veja bem, irmãos, a ordem do Senhor é para que fizesse o instrumento era feito de chifre de carneiro, era para aquela finalidade. E a ordem do Senhor era para dar 7 voltas. Não era 6, não era 5. Isso indica o que, irmão? Quando o Senhor fala para dar 7 voltas por volta de Jericó, muitas vezes nós pensamos que às vezes a bênção ou a nossa oração ela já é suficiente para a gente receber a bênção. Mas eu posso ir um pouquinho mais longe a respeito disso. Porque hoje, amados irmãos, qual é a muralha que nos cerca? Nós podemos destacar bastante muralhas hoje, e que elas existem na frente dos crentes. Muitas vezes, amados irmãos, tem muitos crentes que às vezes torcem o nariz quando se fala sobre isso. Existe a muralha da idolatria. Existe a muralha do eu sei, só eu sei fazer, só eu posso, foi eu que fui chamado. É uma muralha que se levanta e há uma dificuldade ferrenha em se derrubar ela. Porque muitas vezes nós lemos um texto e paramos sobre as muralhas de Jericó, ficamos felizes porque as muralhas vão cair. Mas tem muralhas hoje que existe dificuldade de se derrubar. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós vemos que a igreja do Senhor, o tempo que ela está passando hoje, nós estamos no século 21, nós estamos no 3º milênio, nós sabemos que tudo está se findando, nós sabemos que a volta de Jesus está mais próxima do que a gente imagina, e muitas coisas têm que sair da nossa vida. Eu gosto muito de alguns versículos ser repetitivo, porque muitas vezes, amados irmãos, não vou tocar em certas palavras para não causar a impressão que a gente só fala para um, para outro, ou só fala para uma classe, para outra não. Mas hoje nós vemos na igreja, ou nas igrejas de um modo geral, muitos crentes achando que pode fazer o que quer, viver do jeito que quer, se comportar do jeito que acha que está bom. E muitos ainda levam seu pensamento um pouco mais longe e falam: o Senhor não tem preocupação com isso, o Senhor não tem preocupação com aquilo. Ah, mas eu acho que isso está bom.
E muitos ainda falam, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu não estou citando nenhum item, porque senão você vai falar, está falando de mim. Então tem muitos itens hoje que estão no nosso achismo, no nosso coração, e que nós achamos que não tem importância nenhuma. Quando Deus chama Moisés pela primeira vez, ele fala, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar é que está pisando terra santa. O que significa sandália? Por que tirar a sandália dos pés? Porque o lugar é santo. Então, a partir do momento que fala, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, inclina-te mais a ouvir do que falar. Então, a partir do momento em que a gente entra na casa do Senhor, a inclinação é em ouvir a voz do Deus. A voz de Deus. A voz de Deus ela pode estar sendo soada num cântico, ela pode estar sendo soada num versículo falado, ou pode estar sendo soada na palavra que está agora. Então hoje é um engano de muita gente hoje, das igrejas. Nós vemos que hoje, se não perdoa pela está um verdadeiro relaxo. Um verdadeiro relaxo nas coisas. Então cada um está levando mais ou menos do jeito que acha que está certo. E se o pastor chegar e querer aplicar alguma coisa, ele sai daqui e vai para outra. Acha que está muito fácil desse modo. E se esqueceu que Deus está aqui, está lá, está lá, está lá. Deus está em toda, desde que nós nos aplicamos a Ele. Então são essas muralhas desse tempo, desse século, em que precisa sair da nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso comportamento ele tem que ser aqui dentro da igreja, lá fora pode ser outro. Isso é comportamento dúbio. Aqui nós achamos que nós precisamos pôr a melhor roupa, o melhor calçado, lá tanto faz. Lá não é igreja, lá não é essas quatro paredes. Isso é o que vai levar muitos crentes à ruína no dia que se apresentarem ao Senhor. Então são essas muralhas que não é que elas têm que cair, é que eu tenho que derrubar, porque afinal de contas elas estão em mim, estão na nossa vida, e nós temos que ver como é que se derruba. Porque hoje nós achamos que tudo vale, tudo pode, nada tem importância. É errado, é um pensamento errado. Eu gosto muito de repetir certos versículos bíblicos, porque muitas vezes os crentes, principalmente os crentes mais novos que estão chegando agora, muitos falam assim, mas não está escrito na Bíblia isso, porque muitas vezes nós esperamos que esteja escrito do nosso modo, da maneira com que eu queira entender, da maneira que está escrito. Então lá em Romanos capítulo 12, eu vou repetir esse versículo, eu gosto muito dele. Quando o apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja de Roma, ele fala, rogo-vos pela compaixão de Deus, para que apresenteis os vossos próprios sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus. Então veja bem, irmão, vou repetir. Rogo-vos pela compaixão de Deus. Paulo está rogando, falando com o Senhor, pela compaixão de Deus, para que aquela igreja apresente-se em sacrifício vivo. Mas apresente o quê? Porque hoje estão pensando que Deus só quer o coração. Então quando você orar pela enfermidade, só deve ser pelo coração. Não deve ser pela sua cabeça, pelo seu braço, por mais nada, é só o coração. Porque quando você aceita Jesus, se aceita corpo, alma, espírito, tudo se entrega para Ele, pertence a Ele. Ele é o dono do nosso corpo. Então é Ele quem administra o nosso corpo. Então pertence a Ele. Então, irmãos, se a gente for entrar e aprofundar um pouco nisso aqui, eu sei que você não vai gostar de mim. Você não vai. Acho que acabou tudo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, hoje, eu não vou dizer nem infelizmente, por um lado, a gente entende e compreende que é cumprimento da palavra.